Sagres Sinal Aberto. Quarta-feira, ao vivo aqui na TV Sagres, também no AM do seu rádio, Rádio Sagres 730 e na nossa live no youtube.com/Sagres TV. A partir de agora, o Sinal Aberto fala sobre política, eleições 2022 e a preparação de partidos políticos para essa disputa. Ao longo dessa semana, já conversamos aqui com lideranças da base, do governo de Ronaldo Caiado, e ontem conversamos com a oposição, com o PL, o presidente do PL, Flávio Canedo, defendendo uma união da oposição para a eleição do ano que vem, para disputar o governo do Estado. Sobre isso, sobre essa possibilidade de união, a gente conversa com o deputado federal Rubens Ottoni, que é do PT, para entender também o que o Partido dos Trabalhadores pensa, planeja para a eleição de 2022. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, Sileide Alves, todos vocês aí do Sinal Aberto. Uma satisfação poder participar com vocês. Prazer ter o senhor com a gente. Deputado, o que é que o PT planeja para a eleição do ano que vem? Considera essa possibilidade de se aliar, de juntar forças aí com outros partidos que estejam na oposição a Ronaldo Caiado aqui em Goiás? Porque ontem a gente conversou com o Flávio Canedo, que é presidente de um partido que aqui em Goiás é bolsonarista, e ele diz que é preciso ter uma candidatura mais de centro para unir na oposição a Caiado tanto partidos de esquerda quanto de direita para tentar fazer essa união. Como é que o senhor, enfim, o PT pensam aí a eleição de 2022 aqui em Goiás? Rubens Salomão, o PT tem uma posição bem transparente, definida, de oposição ao governo federal, oposição ao Bolsonaro, e também oposição ao governo do Estado, oposição ao governo de Ronaldo Caiado. Nesse sentido, o PT dialoga com todas as forças, apesar das diferenças de posições. Nossa direção estadual, aí, muito bem coordenada pela nossa presidenta, professora Kátia, tem feito esse diálogo com as lideranças de cada partido. E a nossa visão é o seguinte, é construirmos uma candidatura forte, competitiva, de oposição ao governo do Estado. Agora, nós vamos dialogar com as forças políticas que tenham também compromisso, que tenham disposição de dialogar conosco no projeto nacional. Nós entendemos que o projeto nacional hoje é o divisor de águas, é o mais importante nesta crise sanitária, crise econômica, crise política que o Brasil está vivendo, e por isso mesmo nós estamos trabalhando no sentido de criar uma viabilidade nacional em torno do nome do ex-presidente Lula, e o nosso diálogo em Goiás ele será em torno de uma candidatura de oposição ao governo Caiado e com aqueles que tenham disposição de dialogar conosco num projeto nacional de apoio ao ex-presidente Lula. Então não dá para considerar, deputado, uma possível aliança com partidos que hoje podem estar também na oposição a Caiado, mas que apoiem Bolsonaro? Exatamente. Esse diálogo, Rubens Salomão, é natural que ele vai se esticar até o ano que vem. Nós temos prazos, limites, que são os prazos de filiação, que vai até abril do ano que vem. Então, tudo isso, até lá, serão especulações legítimas, Nós vamos dialogando, vamos conversando, vamos analisando as possibilidades, mas, no nosso sentido, nós estamos nos fortalecendo o palanque para o presidente Lula aqui em Goiás, construindo um diálogo com forças para também pensar uma candidatura ao Estado, ao governo do Estado, competitiva. É este o nosso caminho. Nós estamos aqui acompanhando todas as regiões do Estado, buscando lideranças, formando nossas chapas de candidato a deputado estadual, deputado federal, justamente para podermos, no momento certo, na hora oportuna, fazermos as definições de alianças que forem possíveis acontecer aqui no Estado, levando em conta o cenário nacional também. Sileide Alves. Bom dia, presidente, deputado. Recentemente, o presidente Lula sugeriu que aqui em Goiás houvesse aí uma coligação, uma frente de oposições, para fazer uma frente à candidatura de Ronaldo Caiado e também do presidente Jair Bolsonaro. Quais são os partidos que o PT considera que poderia se aliar? Olha, Sileide, é justamente nessa linha que o presidente Lula disse aqui em Goiás, é que nós estamos dialogando.
É claro que vai depender muito do outro lado, depender das forças políticas, da disposição delas de caminharem conosco. Mas nós temos disposição de dialogar com todas as forças políticas que tenham esse entendimento, de podermos estar unidos num projeto de construção de uma candidatura forte aqui em Goiás, competitiva, e que tenha compromisso com esse projeto nacional. Agora, com quem que nós vamos poder caminhar? Nós não sabemos ainda, nós estamos dialogando com todas as forças, a esquerda, os partidos de esquerda, nós estamos conversando, os partidos de centro, a direita também, nós dialogamos com todos, nós não temos dificuldade de diálogo. Evidentemente, a dificuldade será na hora da definição, porque muitos vão ficar com o governo atual, apoiar o governo Caiado, outros não apoiam o governo Caiado, mas são oposição ao Caiado, mas serão do lado do Bolsonaro na disputa nacional. Então, nós vamos depender disso e, como eu disse, isso vai caminhar, vai especulação até abril do ano que vem, maio. Nós temos que ter paciência, calma, para ir dialogando. Nossa direção estadual está fazendo esse diálogo. Eu, como parlamentar, naturalmente, as pessoas me procuram. Eu estou dialogando com todas essas forças políticas, ouvindo, refletindo, colocando as possibilidades. Mas, concretamente, nossa posição é muito transparente. Nós vamos construir com o que for possível uma candidatura de oposição ao governo do Estado e que esteja sintonizada com o projeto de apoiamento ao presidente Lula na disputa nacional. Bom, isso exclui, por exemplo, o PSDB, porque o PSDB não vai apoiar a candidatura de Lula nacionalmente. Exclui também outros partidos que não vão apoiar o PT, que é o caso do PDT. Sobraria quais partidos? A questão é essa, Celeste, está muito cedo para isso. A gente fala assim, não vai, mas a gente não sabe. As coisas mudam muito. Tem muita situação para mudar, a legislação eleitoral ainda pode ser mudada até outubro, até abril, as pessoas podem mudar de partido. Então, ninguém sabe realmente quem vai ter candidato no nível nacional, quem que não vai. O cenário nacional pode ter uma radicalização onde a polarização se dê praticamente para ter uma definição da eleição no primeiro turno. Isso pode até fazer com que partidos que não se pensava que poderiam estar unidos, de repente podem estar. Então, a gente tem que ter calma, tranquilidade. Temos dialogado com todas as forças políticas, mesmo com aquelas, como você disse aí, você citou algumas, que às vezes, nesse momento, não se vislumbram a possibilidade de estar juntos, mas nós vamos dialogando, porque de repente muda o cenário e é possível estar juntos. Então nós temos que ter paciência, vamos dialogando, construindo uma alternativa no Estado, fortalecendo a candidatura de Lula para presidente e no momento certo, na hora oportuna, que será o ano que vem, aí nós teremos condições de realmente avaliar, analisar e definir o melhor caminho. Deputado, o PT conversa com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha? Sim, nós estamos conversando com todas as forças políticas e não estamos centrando em um só, não. Nós estamos, como eu disse, nós estamos dialogando com todos, mesmo com aqueles que a gente, às vezes, não vislumbra uma possibilidade concreta de caminhar agora. Mas nós vamos dialogando de maneira respeitosa, ouvindo as possibilidades, para abrir caminho ou pelo menos construir uma boa relação. Porque a eleição também, a legislação brasileira prevê uma eleição que é em 2 turnos. Então, de qualquer maneira, tanto no Estado quanto em nível nacional, se no primeiro turno nós não podemos caminhar juntos, no segundo turno tem que haver opção. Então, o diálogo ele é sempre muito importante. Então, nós estamos conversando, não estamos centrando em A, em B ou C, e o PT em Goiás está preparado para ter candidatura a governo, se isso for possível, se for preciso. O PT tem condição, sempre disputou as eleições para o governo, podemos ter um palanque forte para o presidente Lula com candidatura do PT. Então, isso não há problema. O que o PT está fazendo é um gesto de poder falar o seguinte: se houver uma candidatura a governo em Goiás que tenha disposição de caminhar no apoiamento ao presidente Lula no projeto nacional, nós estamos dispostos a sentar e dialogar. Mas o PT não tem dificuldade nenhuma de ter candidato a governador, já fez isso em outros momentos, participou com retidão, com representatividade, com conteúdo, com debate de alto nível, e nós podemos fazer isso novamente com tranquilidade. Agora, tem tempo para isso, nós vamos dialogando e vamos construindo. O importante é nós construirmos um palanque forte para o presidente Lula em Goiás e contribuirmos para a sua vitória, que é isso que vai definir a vida do povo brasileiro, definir os caminhos do Brasil para o próximo período.
Sim, o PT já lançou candidatos várias vezes, já está pensando para essa eleição. O Lula indicou nessa declaração. A minha pergunta não é essa questão genérica, está conversando com todo mundo, mas eu quero saber se o PT já vislumbra uma possibilidade de uma aliança, quer dizer, porque para que ela aconteça, para que ela se viabilize lá na frente, tem que estar conversando agora, porque os partidos anteciparam o processo eleitoral, né? O governador e o MDB anteciparam o processo eleitoral. E daí o meu questionamento, né? Dentro deste cenário de antecipação, se o PT vislumbra de fato uma possível aliança, com quem e se há conversas nesse sentido. Existem conversas, nós estamos dialogando e não vejo que há antecipação do processo eleitoral, não. Toda eleição é assim, as especulações acontecem, acabou uma eleição, já começa a especulação da outra. Então, nós estamos vivendo um processo normal, tranquilo. Agora, a questão é que não define agora, só vai definir o ano que vem. Então, até lá, nós vamos ter que ir dialogando, conversando. E o que depende? Você citou um nome aí, está conversando com A? Estamos conversando com ele. Vai apoiar? Depende dele. Ele apoia o presidente Lula? Se ele apoiar o presidente Lula, há possibilidade. Então, é esse diálogo. Por que a coisa não avança? Porque nós não temos uma definição geral e os outros partidos também, de maneira justíssima, também têm que pensar no momento oportuno. Então, as discussões elas acontecem, o diálogo está acontecendo, nós estamos conversando com todas as forças políticas, eles têm nos procurado. Agora, as definições vão acontecer lá na frente, porque ninguém pode tomar decisão agora, porque o cenário muda. Mas nós temos disponibilidade, sim, para poder apoiar candidaturas aqui ao governo do Estado, dentro dessa visão de também estarmos discutindo o projeto nacional de fortalecimento do palanque de Lula aqui em Goiás. Deputado, o governador Ronaldo Caiado antecipou, sim, o processo político, não é só especulação. Ele convidou o MDB para fazer parte da chapa, o MDB já está fazendo as consultas, né, internas para decidir, certamente pela aliança. O Gustavo Mendanhas procurou partidos para conversar, está conversando com vários partidos para decidir qual o partido ele vai se filiar, né, na hipótese de o MDB fechar com Caiado, ele vai sair do MDB, e mais, o presidente da Assembleia Legislativa acertou nessa semana filiação ao PP para tentar criar um polo de atração de outros políticos. Então, a festa já começou. Se o PT não entrar, me parece que pode até entrar depois que a festa já estiver em andamento. Diante disso, eu pergunto para o senhor, e o PSB? É uma possibilidade do PT com o PSB criar um grupo político alternativo a esses aí em torno, dessa oposição capitaneada pelo PSDB? Olha, Celeste, primeira coisa, nós estamos participando ativamente do processo, estamos discutindo, porque eu disse para você que isso não é novidade nenhuma. Toda eleição é assim. Quando acaba a eleição municipal, já começa a discutir a eleição estadual. Sempre foi assim. Tem novidade nenhuma no processo. Então, é assim. Não tem antecipação. Todos estão conversando, todos estão construindo, mas ninguém define nada agora. Porque tudo vai definir o ano que vem. Inclusive porque tem que mudar. Você falou aí, Gustavo Mendanha. Ele vai ser candidato pelo MDB? Não. Pois é. Então, tem que mudar de partido. A mudança de partido, o prazo é em abril do ano que vem. Então, sim, mas o PMDB já está definido. Não está também não, porque esse caminho que o PMDB construiu e que discutiu, que o Ronaldo Caiado tentou construir com o MDB, foi uma discussão com o Iris Rezende. E o Iris Rezende está fora do processo. Então, pode acontecer, pode ter mudança nisso aí também. Então, tudo tem seu momento, tudo tem o seu prazo certo, não há como precipitar, você tem toda a razão. A discussão está acontecendo, está efervescente. E nós estamos participando dela. Você falou do PSB, estamos dialogando com o PSB. Temos maior interesse, o nosso diálogo com o PSB avançou muito esse ano no sentido de podermos construir uma aliança nacional. Isso nos facilita muito. O PSB hoje está integrado no nosso projeto nacional, nós estamos discutindo
semana a semana, e isso pode facilitar, sim, no diálogo também no Estado. Está definido? Não, depende de outras articulações. E é isso que a gente tem que ter: a paciência, a tranquilidade, o equilíbrio, e isso o Partido dos Trabalhadores tem, está muito bem coordenado pela nossa direção estadual, está fazendo diálogo, eu também tenho acompanhado, porque as pessoas me procuram em Brasília, e nós vamos acompanhando os fatos, discutindo e com um objetivo principal: construir um palanque forte para o presidente Lula em Goiás. Isso é que muda a política nacional. Aqui em Goiás, nós somos oposição ao governo Caiado. Estaremos com aqueles que tenham disposição de fazer oposição ao governo Caiado, construir uma candidatura forte que também tenha sintonia com o projeto nacional. Dentro disso, vamos dialogando, vamos tendo a paciência necessária de também ir superando as contradições naturais que existem em cada partido. Deputado, mudando de assunto, existe um movimento aí de candidatos, de pré-candidatos a deputado federal para ainda tentar a volta das coligações. A Câmara aprovou, o senhor até votou favorável à volta das coligações, e o projeto foi para o Senado. Existe a possibilidade do Senado votar esse assunto a tempo das eleições, né? A primeira pergunta. E a segunda pergunta: caso o Senado decida votar esse projeto, existe a possibilidade dessa volta das coligações vencer no Senado? Olha, o cenário que tem aí, você acompanhou bem essa discussão das coligações, ela foi muito misturada com o debate da possibilidade de se instalar no Brasil o distritão. Então, na verdade, na Câmara se escolheu o caminho, digamos assim, do mal menor. Então, para evitar a aprovação do distritão, acabou-se voltando aí a possibilidade das coligações proporcionais. Agora, isso aí, como você disse, não está definido, ainda foi para o Senado, e no Senado é outra história, é outra discussão, e pode ser que lá no Senado aquilo que foi aprovado na Câmara seja derrubado. Então, nós vamos ter que ter paciência também. Eu tenho falado para as nossas lideranças, que às vezes ficam agoniadas, querendo saber, falando, não tem como adivinhar. Nós temos um mês ainda, o prazo limite é 1 ano antes da eleição, então nós temos um mês aí, vamos ter que ter a paciência de esperar a definição, aí em torno da regra definida, aí nós vamos começar a montar a nossa estratégia. Vamos ter que ter essa paciência aí até o início do mês de outubro. Pois é, mas o que o senhor sabe sobre as articulações no Senado? São de votar, de não votar, em votando derrubar ou aprovar? O Senado, lá no Senado, a posição parece que majoritária, a discussão que está acontecendo é uma discussão de manter do jeito que está, sem coligação. Mas como foi aprovado na Câmara, é natural que haja uma pressão maior sobre o Senado, no sentido de que prevaleça aquilo que foi definido na Câmara. Daí a indefinição. Eu diria a você que, se fosse uma posição estritamente do Senado, é uma posição mais propícia a ficar do jeito que está, sem coligação. Mas o fato de ter sido aprovado na Câmara pode ter uma influência no posicionamento do Senado também. E essa mudança no Código Eleitoral, que ainda está em aprovação na Câmara, tende a passar como está no relatório ou não? E outra coisa, ele também o Código precisa ser aprovado com 1 ano de antecedência? Precisa ser. Toda mudança, toda legislação eleitoral, ela precisa, aquilo que diz respeito à eleição tem que ser aprovado 1 ano antes, então tem que ser até outubro também, dentro desse prazo. O prazo está curto, mas nós devemos votar, estamos tentando votar esta semana ainda na Câmara, a tempo de ir com prazo para discussão no Senado. Mas não dá para dizer o que você perguntou, se nós vamos aprovar em torno do relatório que foi apresentado, porque justamente o atraso da discussão é tentar negociar esse relatório para ter uma aprovação definitiva. Tem coisas importantes no Código Eleitoral que precisa ser definido, principalmente nós não ficarmos dependendo sempre do Tribunal Superior Eleitoral, fazer definições lá dentro do processo eleitoral, dentro já da campanha eleitoral. Então, isso deixa uma insegurança jurídica muito grande,
Então, tem várias coisas assim que vão ter que ser pensadas e ainda casadas com essa questão da possibilidade ou não das coligações. Pois é, mas esse código tem 900 artigos, não é uma temeridade para o cidadão, para o eleitor, vocês aprovarem isso às pressas, nesses acordos que a gente não sabe, nós que estamos aqui do lado de fora, não sabemos como eles são realizados? Na verdade, o Código Eleitoral, na verdade, é um ajuste só. O Código Eleitoral já existe. Então, ele está fazendo uma adequação, um ajuste, uma atualização. É por isso, agora se fala nos 90 artigos, é porque é o código como um todo. Mas você tem razão, essa discussão ela precisa ser bem transparente e a gente precisa estar entendendo quais são as mudanças. Mas do ponto de vista do processo eleitoral, o entendimento, tanto na Câmara quanto no Senado, Sileide, é que esses ajustes do Código Eleitoral, eles não mexem tanto com a estrutura da campanha eleitoral. Essa definição do distritão, coligação, esse sim, muda muita coisa. Agora, o Código Eleitoral tem ajustes importantes, mas eles são, digamos assim, mais tranquilos de se discutir e de passar tanto na Câmara quanto no Senado. Mas do ponto de vista da sociedade não são tranquilos, eles podem ser tranquilos do ponto de vista do interesse dos partidos e dos deputados. Eu falo isso porque tem assuntos muito relevantes, como fiscalização do uso do fundo partidário, questões relevantes, outras, né, relativas a pesquisas eleitorais, por exemplo. Há uma série de temas, deputado, que são muito sensíveis ao interesse, sim, da população e do eleitorado que está sendo negociado nesse código, né? Claro, é tudo relevante, e relevante para nós, né? Nós levamos em conta a preocupação da sociedade, eles são relevantes. Agora, são todos os pontos relevantes, tem alguns pontos relevantes que são mais fáceis de serem encaminhados. Tem alguns pontos relevantes que, às vezes, são mais complexos e dependem de uma discussão mais aprofundada. O que eu disse é que, do ponto de vista do Código Eleitoral, há uma possibilidade de um entendimento maior, tanto na Câmara quanto no Senado. Rubens. Analisando o cenário político, qual é a expectativa do senhor para esse próximo dia 7 de setembro? Olha, Rubens Salomão, o 7 de setembro, ele sempre foi uma data tradicional nossa de mobilização, né? O que está acontecendo nesse 7 de setembro é que o presidente Bolsonaro tenta criar uma falsa polarização. Nós sempre no 7 de setembro estivemos nas ruas, fazendo o grito dos excluídos, das excluídas. São 27 anos seguidos de manifestação no 7 de setembro. Iniciativa da igreja, a participação do movimento sindical, do movimento popular, e sempre fizemos isso. Agora, mais uma tentativa do presidente Bolsonaro de criar uma falsa polarização, como se tivesse uma disputa. Não existe da nossa parte. Nossa manifestação de 7 de setembro é uma manifestação de paz, manifestação de solidariedade com os excluídos e excluídas do nosso país. É verdade que, neste ano, defender os excluídos e excluídas no Brasil significa gritar fora Bolsonaro, porque defender a vida significa garantir vacina para todas as pessoas, significa garantir emprego para todas as pessoas, para quem não tem emprego, garantir auxílio emergencial. E a gente sabe que só vai ter vacina, só vai ter emprego, auxílio emergencial decente, nós tiramos desse governo. Então, o grito fora Bolsonaro, ele aumenta cada vez mais no país, mas nós não queremos, e não é esse o nosso objetivo. O 7 de setembro não tem conflito, não tem confronto, é uma manifestação que nós sempre fizemos e vamos fazê-la em paz e com espírito de solidariedade. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia, bom trabalho aí. Um grande abraço a vocês. Parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo.